Enfim, chegou o momento da execução da alvenaria. Isso quer dizer, o momento de erguer as paredes da casa. É onde tudo começa a ganhar forma, é onde tudo começa a fazer sentido. Mas a pergunta é, será que um cômodo não ficou grande demais? Será que um cômodo não ficou pequeno demais? Será que vão caber os móveis? Será que a circulação ficou boa? E é por isso que eu destaco sempre a importância da contratação de um bom projeto arquitetônico, de um bom profissional que vai desenhar de acordo, que vai projetar de acordo a sua construção. Nesse momento da obra, para mudar uma parede de local, além de bastante trabalhoso, vai ser muito custoso. Então, é bom confiar no seu profissional e seguir adiante. A alvenaria é dividida em 3 etapas: a marcação, a elevação da primeira parte e a elevação da segunda parte. A marcação de obra se inicia pela primeira fiada. E tão importante quanto a primeira é a última fiada, que é a alvenaria de respaldo. Só que na primeira fiada é onde vai determinar as medidas do cômodo, determinar o esquadro. Por isso, a primeira fiada temos que ter muita atenção e tratá-la com muito carinho. Meu método de marcação, método que eu gosto bastante de iniciar, é pelo perímetro da casa. Isso quer dizer as paredes que circundam a casa. E através dessa marcação, desse retângulo que nós vamos executar, eu consigo distribuir o esquadro para a casa inteira. Então, cada parede ela vai ser levado o esquadro de acordo com esse perímetro. Ponto de partida, eu posso escolher qualquer um dos lados. Então, aqui nesse caso, nós assentamos o primeiro tijolo, que é aqui na ponta, e assentamos o segundo tijolo, sempre galgando de acordo com as medidas do projeto arquitetônico. Aqui no caso nós executamos a alvenaria de divisa, então nós já tínhamos demarcado, de acordo com o topógrafo, toda esse entorno da obra, e aí através dele eu consegui puxar a medida e dar a saída com o primeiro tijolo. Importante aqui é você não esquecer de deixar um espaçamento entre a ferragem e o tijolo. Lembra lá na aula de projeto que eu falei sobre o mínimo de concreto na armadura? Então, na hora de assentar o tijolo, você precisa deixar esse espaçamento. O pessoal tem cometido o erro de encostar o assentamento, encostar o tijolo no ferro, e aí na hora da concretagem do pilar, ele não vai ter espaço suficiente para dar a cobertura mínima da ferragem. Então, voltando aqui, primeiro assentamos o primeiro ponto do tijolo, assentamos o segundo ponto, que é lá na extremidade, assentamos o tijolo aqui, sempre de acordo com as medidas estabelecidas no projeto arquitetônico, e aí com uma linha nós vamos esticar e vamos garantir aí o alinhamento da primeira fiada. Agora, para garantir o esquadro, eu preciso soltar a fiada na parede perpendicular. Então, eu tendo esse primeiro ponto, eu já consigo, com um esquadro, galgar o segundo ponto. E venham sempre acompanhando com as medidas que estão no projeto. Já com o primeiro e o segundo ponto estabelecido na parede aqui da minha direita, eu preciso soltar o terceiro e o quarto ponto da minha parede que está perpendicular. Então, para galgar esse tijolo no outro, eu preciso usar um esquadro. Sabe esse esquadro muito encontrado no canteiro de obra? Ele é um esquadro que vai muito bem para carpintaria, é um esquadro que vai muito bem para marcenaria, mas para o canteiro de obra, pelas dimensões, como nós estamos falando de algo muito grande, esse esquadro é inviável para tirar essas marcações, já que uma pequena diferença nele pode dar uma grande diferença lá no final da parede. Então o ideal é que você peça para um serralheiro fabricar um esquadro que seja aí de no mínimo 1 metro de cada perna, então cada perna dessa aqui vai ter 1 metro, para poder fazer essas conferências, ou utilizar uma trena. Com a trena nós conseguimos perfeitamente tirar o esquadro dessa parte. Eu vou ensinar aí para você. Para ferir o esquadro corretamente com uma trena, você precisa estabelecer uma medida. Eu vou utilizar aqui o primeiro ponto em 60 centímetros. Então o que você precisa fazer? Você vai puxar
a trena em 60 centímetros e vai fazer uma marcação no tijolo. Na parede perpendicular, você vai fazer uma marcação de 80 centímetros. Então, aqui desse lado, você vai puxar a trena e vai fazer uma marcação de 80 centímetros. Utilize aí o auxílio de um lápis para fazer essa marcação. E não se esqueça de deixar a medida a partir do ponto do outro tijolo. Então, se eu estou puxando 60 centímetros aqui, desse lado, eu preciso estar encostado aqui no tijolo. Isso quer dizer, com a medida aqui em 60 centímetros, do outro lado em 80 centímetros, eu vou encostar a trena na marcação e vou fazer a ligação entre os dois pontos. E aí, para garantir que essa parede esteja no esquadro, ela precisa ter exatamente 1 metro. Então, repetindo, de um lado eu faço uma marcação de 60 centímetros, do outro lado uma marcação de 80 centímetros, e o encontro desses dois pontos, ele deve dar 1 metro. Se não estiver 1 metro, quer dizer que a parede está fora do esquadro, e aí a marcação terá que ser refeita. Etapa 2 da alvenaria. Depois de toda a marcação do perímetro ser realizado, é hora de, enfim, elevar as paredes. E aqui você vai precisar cuidar de alguns pontos, como o prumo, por exemplo. Conforme as paredes vão subindo, o ideal é vir conferindo os prumos, para que a parede ela não fique nem caída para dentro, nem caída para fora. Ela fique extremamente reta. Outro ponto importante a ser verificado nessa etapa é continuar verificando os esquadros. Então, cada 2, 3 fiadas de tijolo assentado, vim acompanhando os esquadros para que no meio do caminho ele não saia. O espaçamento entre o tijolo e a armação de ferro deve continuar aí de pelo menos uns 2 dedos para garantir a cobertura total do aço. É o que nós chamamos de encabeçamento de tijolo, onde o executor ele vai acompanhando com o prumo lateral, fazendo com que o alinhamento dos pilares fiquem ok. Observe esse pilar. Nós temos a alvenaria de um lado, nós temos a alvenaria do outro lado, e entre eles tem espaço suficiente para entrar o concreto, seguindo o mínimo de cobertura exigida lá no projeto. Então, o encabeçamento da alvenaria é nada mais, nada menos do que esse alinhamento, onde ele vai assentando o tijolo e acompanhando nessa lateral também o prumo. Tem muitos casos aí de que vai assentando um pouco para lá, um pouco para cá, e aí no momento da concretagem acaba fazendo caca. Então, na etapa da primeira elevação, da primeira parte, garantir que esse encabeçamento seja feito de maneira correta. O ideal da primeira etapa da alvenaria é chegarmos aí até 1,60 m, 1,70 m de parede no máximo. Porque conforme as paredes elas vão subindo, a tendência é ela ir perdendo a estrutura e ela acaba ficando perigosa. Então, chegando aí até uma determinada altura, até a altura você pode galgar até pelo seu corpo, no máximo aí 1,70 m, 1,80 m, vai no máximo. Você já tem que começar a concretar os pilares, fazer o fechamento e começar a concretagem para as paredes começarem a dar estrutura, para começar a dar estabilidade nessas paredes. O que é muito comum também nessa etapa ocorrer o que nós chamamos de contraverga, que são as alturas das janelas, as alturas dos peitoris da janela. Então aqui, como nós temos janela de 1 metro de altura, nós temos janela de 90 centímetros de altura, então nessa etapa deve-se já começar a trabalhar as contravergas. E o que seria a contraverga? A contraverga nada mais é do que um maciço de concreto que fica na parte de baixo da janela. Obrigatoriamente, esse maciço de concreto que temos que fazer, ele tem que ser armado. Tem que ter aí uma barrinha de ferro ou até mesmo uma treliça em toda a extensão dessa janela. Isso vai garantir que não apareça trincas nas laterais da janela, que é muito comum acontecer, que é muito comum você verificar aí em muitas casas. Então, nessa etapa, você pode executar de 2 formas. Você pode fazer ela pré-moldada, então você faz uma espécie de uma viguinha no chão, concreta, e depois assenta
na altura correta do peitoril aí da janela, ou você pode fazer igual nós executamos aqui. Nós fazemos uma fiada de canaleta. Canaleta é como se fosse o tijolo, internamente ela é oca. Nós passamos uma barra de ferro, aqui no caso chegando até os pilares. Quando tem um pilar muito próximo, eu coloco esse aço passando para dentro dos pilares, aí fazemos o fechamento e faz a concretagem. Essa etapa é muito importante, você não pode esquecer de jeito nenhum. Verifique aí na sua construção, verifique na sua obra se o pessoal está executando essa contraverga, porque no futuro isso trinca. Essa abertura, como tem movimentação, como tem distribuição de carga, então na parte de cima tem a janela, a parte de baixo a contraverga, a janela, a parte de cima a verga, e aí você tem uma parte de tijolo, geralmente. E aí esse tijolo tem que ser distribuído, o peso dele, distribuído a carga para algum lugar. Aí essa etapa ela serve para sustentar, para absorver todas essas cargas. Então não deixe de executar essa contraverga, que é muito importante. Depois da elevação da primeira etapa, vamos dar continuidade aí à alvenaria. Não esquecendo de acompanhar o esquadro, o prumo da parede, o encabeçamento e a execução da contraverga. A segunda altura, geralmente ela é um pouco mais demorada para executar, porque demanda de um andaime ou de um tablado aí de madeira que o pessoal executa no canteiro. Então essa etapa ela acaba sendo um pouco mais morosa do que a etapa número 1, porque como está no chão, então isso dá um pouco mais de velocidade. A segunda etapa da alvenaria é bom acompanhar o esquadro, o prumo, o encabeçamento, tudo que foi acompanhado aí na primeira etapa deve ser acompanhado na segunda etapa. E agora na segunda etapa nós teremos a verga, que é esse maciço de concreto que fica na parte superior das janelas, não esquecendo que as portas também são necessárias. Então, em cima do vão de porta, deve-se aí executar a verga, esse maciço de concreto armado, não pode esquecer. E aí vem a alvenaria de respaldo. A alvenaria de respaldo, ela deve ser galgada de acordo com a estrutura da casa. Ela deve ser galgada de acordo com o projeto estrutural. Mas para explicar melhor essa situação do respaldo, eu vou ter que ir lá para a lousa. Vamos acompanhar. Aqui nós temos um exemplo clássico que acontece na obra, onde temos duas vigas com tamanhos distintos e nós temos que executar a alvenaria na parte inferior dessas vigas. Só que no exemplo número 1, nós temos uma viga de 30 centímetros, por exemplo, então nós temos uma altura de alvenaria. Já no exemplo 2, nós temos uma viga um pouco mais robusta, um pouco mais grossa, digamos assim. Então nós temos uma alvenaria sendo executada mais baixa, com umas fiadas inferiores. Por isso é importante galgar essa alvenaria em função de cada viga. Então, se de um lado de uma parede eu vou receber uma viga de 30 e a outra parede eu vou receber uma viga de 50, então eu devo galgar a alvenaria, considerando, é claro, que na parte superior ela vai ser nivelada. Eu não vou ter nenhuma viga invertida, porque eu também tenho a opção, também tenho a condição de um projeto estrutural onde posso ter uma viga invertida. Aí eu também devo galgar de acordo aí com o nível determinado no projeto estrutural. Por hoje é só. Já peço que você se inscreva no canal. Se curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like que nos ajuda de montão. Muito obrigado, um grande abraço.